Oi, ok? Há um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu não digo muito porque vocês vão dizer que eu sou velho demais, né? Mas eu não sou, só sou um pouco idoso. Tá bom? Mas há um tempo atrás, quando eu vi essa expressão, mamon, eu achei estranho. Pela forma que eu aprendi antes. Quem é mamon? Não é? E quando se diz que não se pode servir a Deus e a mamon, isso me estranhou mais ainda. Por quê? A gente cresce aprendendo termos e aquilo fica de como era usado pelos nossos pais, avós. E de repente a gente percebe que não é a mesma coisa, que esse termo não é real. Como era aplicado, não é? Mas eu gostaria, antes de falar do meu tema que eu gosto muito, que eu gostei demais, agradeço a nossa presidente por ter me dado esse tema. E eu gostaria de fazer uma leitura antes de iniciar a nossa fala. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os homens, entre os humanos, uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. E a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continua a obra e o Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita no House, em 1861. Bom, irmãos, quando eu disse que antes... Alô? Melhor? Ok? Tá bom? Beleza. Quando, pela primeira vez que eu li e que ouvi falar que não se deve servir ou amar a Deus e a mamon, achei um termo um pouco estranho, mamon. E depois, lendo, pesquisando, e quando eu ingressei no Espiritismo, lendo um pouco mais, aí eu entendi um pouco o que significa mamon. Eu vi na Bíblia que mamon significa dinheiro. Em termos, significa dinheiro. Os orientais chamam de mamon as nossas ilusões.
E se você perceber bem, não poderia ser diferente. Então, como muita gente usa ainda esse termo de uma forma, por que Mamon seria, vamos dizer assim, uma pessoa ou um cidadão, ou seja lá quem for, com poderes semelhantes a Deus? Por quê? Deus é onipotente, Deus é onipresente. E se Ele é onipotente, onipresente, perfeito, soberano e justo, não pode existir um ser igual a Deus, com poderes principalmente. E que Mamon, muita gente usa, infelizmente, com uma conotação equivocada. Então, se Mamon é dinheiro, se Mamon são as ilusões que nós temos, e como é que a gente serve ou não devemos amar a Deus e a Mamon? Não é que eles estejam em lados opostos. Nós é que equivocadamente a gente coloca assim. O que é que eu escolho na minha vida? Qual é a minha escolha? É Deus? Ou as minhas ilusões de muita gente diz, Deus não está olhando para mim. Eu peço tanto a Deus isso, isso e isso, mas Ele não está me dando, não está me concedendo, não está me atendendo. O que é que eu estou pedindo sempre? Coisas materiais. Deus não é contra que tenhamos a nossa casa, é o nosso teto. Deus não é contra que tenhamos o nosso carro que nós usamos para nos deslocar. Deus não é contra que tenhamos um carro melhor, um carro mais atual, um carro bonito. Não. Porque o carro nos serve para nos deslocarmos. Qualquer coisa material que eu peço para mim, é preciso que eu use esse material para o meu uso necessário. E que eu não tenha esse material colocando acima de Deus, ou colocando em primeiro lugar das minhas necessidades. O que é que eu tenho que ter em primeiro lugar? Eu tenho que amar a Deus. Deus é esse ser onipotente, onipresente, justo, perfeito. É Ele que eu tenho que ter. É nele que eu tenho que pensar. É a Ele que eu tenho que priorizar em todas as minhas atitudes. O que é material, isso passa. Tudo passa. Interessante que antes de vir para aqui, eu estava na casa de um padre, num pequeno evento do Netinho, e a gente estava conversando sobre isso. E eu disse que vinha 7 horas para cá. Ele sabe que eu sou espírita. E ele disse, Alberto, o que é que hoje lá? Aí eu falei que a fala era minha e o tema. Ele disse, opa. Aí ele colocou, muita gente coloca essa tal riqueza em primeiro lugar. Muita gente coloca as suas, não é só necessidades materiais, mas as suas prioridades materiais, antes de Deus, infelizmente. E a gente conversou um pouco sobre isso. E ele disse, quer dizer que esse vai ser o seu tema hoje da sua palestra? Muito bom. Porque, infelizmente, na minha vida de opção, de profissional como padre, eu ouço muito isso, infelizmente. E eu fico triste porque a gente coloca muita coisa e deixa Deus de lado. Como se Deus fosse responsável pelas nossas perdas.
como se Deus fosse responsável pelas coisas que não acontecem de bom para a gente e com a gente, que a gente acha que é bom para a gente. Mas não é bem assim. E o que a gente precisa, na verdade, é tudo que eu tenho, tudo que eu preciso possuir, que seja para minha necessidade, meu uso do meu dia a dia. Eu não preciso colocar isso como prioridade. Eu não preciso colocar todas essas coisas materiais em primeiro plano, porque em primeiro plano está Deus. Então, Mamon são essas ilusões que nós temos, de que ilusões que nos vai fazer feliz. Mas onde é que está a felicidade que eu tanto procuro? Onde é que está a felicidade que eu tanto coloco, que eu tanto falo o dia todo dia? O que é realmente que eu tenho para mim, que eu preciso adquirir para me fazer feliz? Não é um carro novo. Deus não é contra que eu tenha esse carro novo. Eu vou usar para minha necessidade diária, para meu transporte. E com certeza Ele me concede essa oportunidade da forma como eu pretendo usar. Eu não estou colocando em primeiro plano, em primeiro lugar. Infelizmente, o apego às coisas e o apego às pessoas, como por exemplo, é minha, é um termo que a gente usa sempre, né? É minha esposa, minha mulher, é meu filho. Por que meu? É o sentido de posse que eu estou usando? Será que é esse poder que eu estou usando nesse momento, dessas coisas que são minhas, que a gente se agarra com tanta assim energia, com tanta vontade, como se aquilo fosse mais importante na nossa vida? E não é. O que é mais importante na nossa vida? É Deus. Ele é mais importante. Por que nós não conseguimos perceber essa verdade? Porque infelizmente ainda não evoluímos o bastante para sentir que Deus é muito mais importante na minha vida do que as coisas que me rodeiam. Por que eu guardo tanta coisa? Por que eu compro tanta coisa? É poder. Quando eu voltar para a minha vida no além, eu não vou levar nada. Mas eu não me conscientizo disso porque ainda é o sentido de posse, é a ilusão do ter. Essa ilusão que me deixa fora desse contexto, desse sentimento tão importante, e de você considerar que Deus é mais importante na sua vida do que qualquer outra coisa. Quando você volta, quando você reencarna, você tem objetivos, né? Objetivos nessa nova vida. As dívidas que eu deixei, o que eu deixei de fazer, as minhas omissões, que eu deixei de realizar por uma série de motivos, que eu deveria levar a sério, e muitas vezes não levo, não dou devido valor, porque eu me apego a essas coisas materiais, que não deveria ser assim. Eu me apego a determinadas pessoas, que também não deveria ser assim, porque nós somos cada um. Nós retornamos assim.
com a vida que me deu, que Deus me deu, e que eu preciso realizar. Eu não sei como, eu sei que eu assumi compromissos, mas de repente eu não estou sabendo direcionar esse caminho do desapego. Eu não estou sabendo como dirigir todas essas pretensões minhas. Mas eu estou aqui para melhorar. Eu estou aqui para evoluir moral e espiritualmente. Eu estou aqui justamente para me doar. Eu estou aqui para amar. Jesus nos disse que eu deveria amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. É uma tarefa difícil, não é fácil não. Não sei se vocês concordam comigo, mas é uma tarefa difícil. É muito simples a gente dizer que ama. É muito fácil abrir a boca e dizer eu te amo. Mas analisa direitinho, Alberto. Como é que tu amas? Tu amas realmente? O que é e como é esse teu amor? Jesus foi muito claro. Jesus foi muito simples quando ele colocou que eu devo amar ao meu próximo como a mim mesmo. Como é que eu amo o meu próximo se eu não me amo? Eu preciso refletir. Será que eu me amo quando eu me apego às coisas que não são importantes para mim, mas eu me apego pelo meu egoísmo, pelo meu conceito de poder, de querer que seja minha, e nada é meu, eu não tenho nada, eu não preciso disso, eu só preciso amar a Deus. Se eu não consigo amar meu próximo, se eu não consigo me amar, como é que eu amo a Deus? Será que eu não estou dando mais importância a certas coisas que para mim não vai construir nada? Será que eu não estou me apegando a essas coisas que não contribuem nada para o meu crescimento, para a minha evolução? Fica essa lição para a gente, e que não é fácil. A gente retorna aqui e nós temos consciência por que voltamos sempre. Eu preciso aprender a me desapegar, e eu preciso aprender a amar. Porque as coisas que são as minhas ilusões não preenchem nada, não me alimenta de nada, é só ilusão. Então essas ilusões, que é o mamon, é que faz com que a gente se afaste de Deus, porque eu estou me apegando a essas coisas que não me faz crescer, estou priorizando essas coisas que me ilude, que eu acho que traz a minha felicidade. E com isso, se eu estou priorizando essas coisas, eu estou me afastando de Deus. Será que Deus fica alegre com esse meu tipo de comportamento? Não, vê que o seu filho está desviando a sua caminhada, valorizando coisas que não vão ajudá-lo a crescer, valorizando coisas
que não o enriquece o sentimento e não contribui para essa evolução moral e espiritual dele. É muito difícil. Na vida hoje, que tudo que nos rodeia nos leva a acreditar que as coisas materiais é que fazem a nossa felicidade. Ah, eu quero isso, mas eu peço tanto a Deus e Ele não me atende. É mais uma ilusão da minha vida. Por quê? Porque isso não me acrescenta nada. Nada. Isso não soma nada. O que eu deveria dar importância, eu estou deixando de lado. Então, ou você serve a Deus, ou serve às suas ilusões, infelizmente. Mas o que nós precisamos, justamente, é de perceber que todas essas ilusões passam, porque de repente você consegue um objeto que você gostaria tanto, e em pouco tempo não tem mais nenhuma importância. Aquele momento passou, aquele objeto deixa de ser importante para você, e aí você busca um outro objeto que você acha que vai trazer a tua felicidade, e aí você consegue. Em pouco tempo passou, esse objeto não tem mais importância para você. Mas quando é que você vai ter vai dar esse valor, vai ter essa consciência de que tudo que você busca dessa forma passa e não tem valor? É essa ilusão que eu tenho de que isso é que me faz feliz, e estou deixando Deus de lado. Por quê? Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Então essa é a maneira que nós nos perdemos nas escolhas, porque deixamos de construir todo esse amor que Deus nos dá e nos oportuniza de viver melhor, e nos oportuniza de sentir esse sentimento que deveria estar comigo, e que na verdade só Deus nos faz feliz. Só esse amor que Deus me dá, e que eu preciso perceber, sentir e amar verdadeiramente, é isso que me faz feliz. Então todas essas ilusões que a gente pensa que nos faz crescer, que nos traz felicidade, passa tão rápido, né? São só ilusões. Nada disso contribui para o seu crescimento moral e espiritual. Nada disso. Onde é que você se encontra realmente? Quando você consegue perceber que o teu próximo está tão próximo de ti, e que você pode ver esse próximo com amor, e que você pode se doar a esse próximo. Essa doação sem retorno, gente. É uma doação espontânea. É um sentimento que você está trazendo para você, porque o que você faz para o seu próximo, você está fazendo para você. Se você faz algo de mal, algo de ruim para o seu próximo, você não está fazendo para o seu próximo, você está fazendo para você.
E é esse tipo de atitude que a gente tem e que precisa retirar desse sentimento egoísta. Eu tenho que entender que Deus é amor e que eu sou o seu filho, e como filho ele só quer o meu bem. Eu não consigo evoluir se eu não amar. Eu não consigo evoluir se eu não fizer o bem ao meu próximo. Eu não consigo crescer moral e espiritualmente me apegando a essas ilusões que a vida me oferece. Não consigo. São ilusões. São ilusões que eu crio. A vida de hoje que oferece, que mostra para a gente, são tudo isso, né? A gente olha para um lado, olha para o outro e só vê esse tipo de atitudes, e que a gente termina se envolvendo, e que isso não ajuda em nada. Que para o meu crescimento, para a minha evolução, o que eu preciso valorizar? O amor de Deus. Só Deus nos ama infinitamente. Só Deus. A reencarnação, como os espíritos a ensinam, se funda, ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem. Dentro da sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade. O que rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe outorga para que progrida. Seja cá como for, a ancianidade e a universalidade da doutrina da metempsicose, e bem assim as circunstâncias de a terem professado homens eminentes, provam que o princípio da reencarnação se radica na própria natureza. Está no Livro dos Espíritos, na página 612. Então, tudo isso eu preciso, a grosso modo, abrir meus olhos, ter essa consciência de que só Deus nos faz feliz. Só Deus nos mostra o caminho que eu devo seguir. Somente Deus. A felicidade não está nos luxos, está quando você vive em paz. Quem te dá essa paz? Deus. Quem te dá essa paz? O amor que Deus dedica a você. Obrigado.